Olá pessoal, eu me chamo Alisson Bruno e venho hoje aqui abordar o seguinte tema para vocês: como funcionam as máquinas frigoríficas. Esse tema, pessoal, ele é trabalhado na termodinâmica, certo? Em específico, eu irei falar sobre o funcionamento da geladeira. Observe o seguinte, aqui, um dos principais equipamentos relacionados a máquinas frigoríficas é a geladeira, certo? Aqui, vocês observam a geladeira de frente, certo? Vocês já pararam para observar uma geladeira por trás? Pois é, quando você vira uma geladeira, você encontra essa serpentina aqui, ó, que ela está em alta temperatura em relação ao interior da geladeira, aqui, certo? Mas se para a gente entender o funcionamento da geladeira, a gente precisa compreender alguns conceitos físicos importantes, certo? E o primeiro deles é o calor. O que é o calor? O calor é o processo de transferência de energia térmica que está relacionado à agitação molecular. Lembra que costumamos chamar de temperatura o grau de agitação das partículas, pois quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas de um corpo se encontram e mais energia térmica elas têm. Só que esta, esta energia térmica se transfere de forma espontânea das regiões de maior temperatura para as de menor temperatura. E este processo é o calor. Aqui, ó, nessa figura temos um corpo A de temperatura elevada e um corpo B de temperatura baixa, certo? Quando a gente coloca esses dois corpos em contato térmico, vai haver a transferência de energia térmica aqui, certo? Até que eles entrem em equilíbrio térmico, onde o corpo de maior temperatura vai ceder energia para o de menor temperatura, certo? Outro conceito importante também é o trabalho. O trabalho é o processo de transferência de energia por meio da interação, aplicação de força e deslocamento. Temos aqui o seguinte: esse menino ele vai aplicar uma força nesse carrinho e essa força irá deslocar. Quando você tem força e deslocamento, você tem a realização do trabalho, certo? Agora vamos falar de energia interna. É uma propriedade do sistema físico relacionada à agitação molecular, temperatura, e ao estado físico de desagregação molecular. Então, todo sistema físico tem esta propriedade chamada de energia interna, que está relacionada a outra propriedade, temperatura, e a uma outra propriedade chamada estado físico, que pode ser com muita desagregação no estado gasoso, certo? Como está representado nessa figura, que é o estado de maior energia. E o de menor energia, que é o estado sólido, como está representado nessa figura aqui, onde as partículas estão muito agregadas. Outra coisa que você precisa saber é sobre o aumento de energia. O aumento de energia ou provoca o aumento da temperatura ou provoca a desagregação das moléculas. Exemplo: o gelo, quando você fornece uma determinada quantidade de energia, ele pode derreter, certo? Outra coisa é, a variação de energia interna pode ocorrer mediante dois processos, calor e trabalho. Toda vez que você tem calor e trabalho, você está tendo esses processos mediante a variação de energia. Se você tem troca de calor, você vai mexer com a energia. Se você tem a realização de trabalho, você também vai mexer com a energia. Vamos para o próximo tópico do nosso raciocínio. Aproveitando o fluxo espontâneo de calor para gerar trabalho. Como a gente vai fazer isso? As máquinas térmicas cíclicas funcionam a partir do princípio da conservação de energia. E a gente consegue, no movimento espontâneo da transferência de energia das regiões de maior temperatura para as de menor temperatura, fazer transformações gasosas que desviam parte desta energia para a realização do trabalho. Como está nessa imagem. Nós temos aqui uma fonte quente e uma fonte fria. Aqui vai ocorrer uma transferência de energia de forma espontânea dessa região que está quente para essa região que está fria. Logo, parte dessa transferência de energia vai sair na realização do trabalho, certo? Mas esse não é o motivo do nosso encontro de agora, certo? O nosso encontro de agora será fazer o oposto. A gente quer agora efetuar trabalho para inverter o sentido espontâneo do fluxo de calor.
como está representado nessa figura. A gente vai retirar calor dessa fonte fria e vai mandar para a fonte quente. Só que nesse processo a gente tem que realizar trabalho para que a gente possa realizar esse processo. Logo, esse processo aqui ele não é espontâneo, certo? Para entender o funcionamento disso, aqui a gente precisa ir adiante. A gente precisa saber que há alguns casos de variação de energia interna por meio da realização só do trabalho. Precisamos entender primeiro que para esquentar ou resfriar algo, a gente pode fazer isso sem falar de calor, nada de calor, certo? A gente não vai envolver calor nisso. A gente faz isso através da realização só do trabalho. Você sabia que com força de deslocamento podemos esquentar ou resfriar as coisas? Deixa eu exemplo aqui, ó. Você quando vai encher uma bola ou um pneu, você utiliza uma bomba. A gente percebe que ela esquenta. Por quê? Porque a gente está realizando o trabalho, que o trabalho é força e deslocamento, certo? Como o trabalho pode esquentar algo, também pode resfriar. Quando um gás se expande, o gás faz força e o gás desloca. Quem faz força e desloca efetua trabalho. Quem efetua trabalho gasta energia. E o gás vai gastar energia como? Desse jeito aqui, ó. Quando vamos usar o desodorante, percebemos que o desodorante sai gelado. Porque na hora que ele vai sair, ele que estava comprimido ali dentro do recipiente, ele se expande. E na expansão ele faz força para se deslocar. E quem faz força e desloca gasta energia. E a consequência desta perda de energia é a redução de sua temperatura. Então lembre-se, comprimiu pode esquentar e expandiu pode resfriar. Agora com o instrumento, a gente vai entender como funciona a geladeira. Componentes de uma geladeira. Aqui nós temos o esquema de uma geladeira, certo? Aqui nós temos o evaporador. O evaporador é um tubo em forma de serpentina acoplado ao congelador. Aqui nós temos o congelador. O congelador localiza-se na parte superior da geladeira. Aqui vai passar o fluido de refrigerante bem frio. Ele precisa estar a baixíssima temperatura para poder trocar calor com os alimentos, certo? Aqui nós temos o compressor. O compressor funciona como uma bomba de sucção que retira o fluido do ramo da tubulação do evaporador e injeta esse fluido no ramo da tubulação do condensador. Trata-se de uma serpentina externa localizada na parte de trás da geladeira. Aqui. Tubo capilar. O tubo capilar é responsável por diminuir a pressão do vapor do fluido. E por fim temos o fluido refrigerante, o qual deve possuir baixa pressão de vaporização e alta pressão de condensação, como é o caso do freon, que é o gás utilizado nas geladeiras hoje em dia. Agora vamos para um esquema simplificado da geladeira. Nesta figura temos a fonte quente, que é o exterior da geladeira, e temos a fonte fria, que fica no interior da geladeira. Na válvula vai ocorrer o processo de expansão, como acontece no desodorante. E nessa expansão, o gás vai realizar trabalho. Se ele realiza trabalho, gasta energia, e a consequência disso será a redução da temperatura. Por isso que no interior da geladeira é bem frio, para que possa haver a troca de calor. Logo em seguida, o compressor vai retirar todo o gás que fica no interior da geladeira e vai comprimir no condensador, para que possa haver a troca de calor com o ambiente. Logo, o gás se tornará líquido, recomeçando todo o ciclo novamente. Bom, pessoal, com tudo que foi dito, agora vamos resolver um exercício. Esse exercício foi retirado do Enem de 2009. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. E por meio dos processos de compressão que ocorrem na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor,
entre o interior e o exterior da geladeira? Temos. Nos processos de transformação de energias envolvidos no funcionamento da geladeira. Bom, gente, no que a gente estudou anteriormente, nós temos que no processo de funcionamento da geladeira, o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria para a mais quente, certo? Então nós temos a letra B como resposta correta, certo?